financeiros pode estar diretamente impactando a sua saúde física, mental e emocional? Os endividamentos, a preocupação excessiva com o futuro em relação às suas finanças podem estar causando vários sintomas físicos, mentais e emocionais. Tristeza, insônia, né? Medo, Problema raiva, gastrite, úlcera, úlcera, é uma infinidade, né? ansiedade, nervosismo, o medo, né? O medo impacta demais. A preocupação leva a gente a ficar tão ansiosa que isso acaba refletindo no nosso corpo, inclusive problemas físicos como hipertensão, Com certeza. problemas cardiovasculares, a baixa da imunidade. E quantos casos assim a gente não atende por mês, né? Que a pessoa vem com uma queixa de hipertensão, gastrite, úlcera, insônia, e por trás de tudo isso, quem é que tá, né? Quem é o vilão? Quem é o vilão? E assim, até o medo, né? Às vezes de perder o emprego, Nossa. de montar o negócio não tá indo bem, né? Medo do... Às vezes ninguém não tá no endividamento ainda, mas tem aquele medo do endividamento. A preocupação, né? Por conta da crise financeira, sempre, porque desde quando eu me conheço por gente, a gente tá em crise, né? A crise financeira, passa de uma para o outro, enfim, é aquela coisa que nunca acaba e a gente fica entrando nessa frequência aí de medo e as coisas começam a piorar. E você falou uma coisa importante, que é essa frequência do medo que joga a gente lá para baixo, né? Porque eu não tenho certeza, mas acho que medo dá em 100 Hz, né? É uma frequência bem baixa. Ele é necessário. O medo é necessário porque se a gente não tivesse medo, a gente pularia de uma ponte, atravessaria o semáforo. Agora, o medo excessivo de uma coisa que às vezes nem aconteceu, né, Cris? Então, é a preocupação, né? Exato. É ocupar a mente antes que a coisa aconteça, né? Preocupar. E uma coisa bem interessante também, quando a situação, esse problema financeiro às vezes causa términos de relacionamento, assim, na família, brigas, assim, que Tem um ditado que eu ouvia sempre, né, principalmente dos mais antigos, é que quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Exato. E eu vejo, e eu acredito que você também, muitos casamentos, muitos relacionamentos, até entre familiares, né, irmãos, pais, ficarem abalados ou realmente terminarem por conta desse fator financeiro mesmo, né, Rô? Financeiro. Porque, Cris, eu acho que hoje a coisa mais comum de se ouvir, nós que somos terapeutas, são problemas relacionados a finanças, né? Finanças, inclusive, às vezes a pessoa vem até a gente e nem tem como pagar, né? A terapia, um tratamento completo ou a continuação, né? Porque às vezes um tratamento básico não é o suficiente, né? Não. E a gente faz o que pode, né? Mas existem os dois lados. Existe um padrão, né? Mas é muito grande, é alto o número. Muito. Né? E o padrão, esse padrão de medo e de preocupação, que às vezes vem lá da infância, por exemplo, quem que nunca ouviu falar? Não tá fácil, o dinheiro não dá em árvore, isso não vai dar certo. Meu dinheiro não é capim. Meu dinheiro não é capim. Então, tudo isso vai criando uma atmosfera de crenças mesmo. Crenças, né? Que deixam a gente preocupadíssimas, achando que realmente as coisas não dão certo e que se a gente está no fundo do poço, a gente não consegue sair, é difícil, a não ser que a gente ganhe na loteria, né? Mas isso é uma coisa que é lenda. Porque muita gente ganha na loteria e fica pobre de novo, né? Com certeza. Não é verdade? Já vimos N casos, né? Que não é por aí, né? Não é por aí. E você conhece alguma história pra gente ilustrar aqui, para que as pessoas que estão nos vendo agora possa... Quantas pessoas estão passando por uma situação de dívida, por exemplo? Neste exato momento. E achando ainda, né, Cris, que não tem mais jeito, porque de onde que eu vou tirar dinheiro? De onde vem? Como que eu faço? Tá difícil, o desemprego tá imenso, o governo incerto, guerra, crise. E aí, como é que eu vou fazer da minha vida se eu tenho um montão de boleto para pagar? Casa para cuidar, banco, compromissos, né? E enfim, o que eu vou fazer? E aí vem a depressão, né, Cris? Porque você não consegue ver luz no fim do túnel. Olha, eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu passei. A minha doença, na verdade, veio
na área financeira, né? Claro que fisicamente eu fiquei abalada, mas assim, não foi como no seu caso que uma doença se instalou, né? Eu e a minha família passamos pela falência de uma empresa, né? Quando, assim, depois de anos que a gente tinha estudado, se preparado, e estava tudo muito tranquilo, né? Até por um outro problema que havia na minha família, né? Porque meu ex-marido, que hoje é falecido, ele era alcoolista, né? E conforme os problemas da empresa foram aumentando, ele foi aumentando o consumo do álcool, né? Então, se ele bebia nos finais de semana, aí ele passou a beber todos os dias. Se ele bebia só no final de tarde, ele começou a tomar um drink na hora do almoço. Aí, como não era possível, chegou num ponto que ele bebia assim que acordava. Então, que interessante isso, né? E é uma doença que ela tá assim, que eu sei que o álcool também é o vilão de muitas famílias, né? E claro, durante um tempo a gente conviveu com isso, mas chegou num ponto que ficou insustentável. E aí, conforme, quanto mais problemas, mais ele bebia, mais problemas e menos capacidade de resolver. Achar a solução, né? E olha, Roberta, foi tão sério que ele morreu em decorrência da falência da empresa. Ele sabia que, ou ele achava, né, que não ia ter jeito, que não tinha saída, e morreu com 59 anos por 7 doenças agravadas pelo alcoolismo. Olha só. Então, assim, eu na época já era terapeuta. E teve uma época que minha vida estava assim, indo de feito em pouco, a empresa indo bem, meu consultório indo bem. Eu nem sonhava em ter problema financeiro na minha vida, né? Nunca, nem passava pela minha cabeça. Sim. Até que eu, né, quando eu abri o olho mesmo, o buraco era maior do que eu imaginava, né? E aí eu tive que lidar com essa questão da crise na empresa e a questão da doença dele se agravando cada Dois vez. fatos juntos, né? Financeiro e saúde. Porque um puxou o outro. Um puxou o outro. Então, assim, o motivo, né, da empresa ficar doente é porque já havia essa doença nele. E ele era o cabeça da empresa. Pois é. Não é? Então, assim, eu não tinha a capacidade técnica para tocar a empresa, porque era uma coisa específica, ele que era o engenheiro responsável pela empresa, né? Mas eu, na época, eu já tinha há muitos anos, uns 20 anos de terapia. Olha, e eu simplesmente não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo. E assim, e como que eu dava jeito e dava soluções para tantas pessoas, e para o meu problema mesmo, para o nosso problema, né, que é o problema da família, eu não via solução. E aí chegou o momento de você pôr em prática tudo aquilo que você... Mas nessa época, Rô, eu me sentia muito incompetente. Olha só, quando acontece com a gente, né? Eu, com toda a formação que eu tinha, com toda a experiência que eu tinha, com toda a vivência, eu me senti extremamente impotente, incompetente de não conseguir resolver aquilo, né? Olha só. E aí chegou um ponto que eu entendi que foi importante. Eu cheguei para ele e propus mais um tratamento, né? Porque assim, gente, tudo que vocês puderem imaginar que pudesse, se eu ouvisse falar que tinha um médico lá não sei onde, que tinha uma vacina, um tratamento tal, eu ia atrás, né? Então assim, eu passei anos levando ele para esses lugares, para esses médicos, para esses terapeutas, eu achava que ia poder ajudar nessa questão do álcool, né? E quando eu cheguei com uma proposta de uma terapia, de um terapeuta, ele disse assim para mim: Cristina, entenda, eu não quero. Olha só. Aí eu tomei um choque, porque eu falei, se ele não quer, não tem o que fazer. É por isso que nada dá certo, né? Então, porque ele não quis aceitar ajuda, né? Não quis. Isso é totalmente... 50%, 80% da cura já vem da pessoa aceitar, né? Roberta, eu acho que a pessoa tem que querer 100%. 100%. Porque se a pessoa não desejar, como no caso dele, ele falou, entendo, eu não quero. Sim. Né? E quando a pessoa aceita, eu quis dizer que é quando a pessoa aceita a doença, a doença e sabe que precisa de ajuda e fala, eu quero ajuda, então os 80% que eu digo é da cura. Entendi. Já é ali. Porque sim, eu preciso de ajuda e eu aceito essa ajuda. Então aí você pode... A cura, a pessoa precisa desejar. Exato, né? Exato. Porque não adianta eu querer que você se cure se você mesmo não quer. Não, e não adianta eu querer empurrar a pessoa para a cura. Você queria, mas ele não queria. Eu queria empurrar, lógico, né? Porque queira ou não, tava num bololô só, né, Cris?
Porque, gente, é família. Família não é fácil, porque você tá no mesmo barco e acaba... Mas aí caiu uma ficha grande pra mim, porque se ele não quer, eu tenho que dar outro jeito, Pois é. né? Porque não mais com ele. Ah, não Olha quer? só. Então você fica aqui. Sim. Foi o que nós fizemos, nós isolamos, e eu e meus filhos assumimos, né? Tanto que eu deixei o consultório por 4 anos, Olha só. para poder cuidar exclusivamente dos problemas lá da empresa. Então Aham. fomos mandando, né, o pessoal embora, fazendo as rescisões. Aprendendo, né, Cris? Porque você não tinha nada. Amar. Mas olha só, Amar, gente, né? eu queria só dar uma palavrinha assim, você não se entregou, Cris. Não, não. Isso que é importante, a gente, nesse momento, você falou, não, podia falar, não, eu não sei mexer com isso. Não, mas eu vou lá, vou aprender e vou dar um jeito, vai ter que dar um jeito. E eu tive a escolha também, assim como Exato. você não se entregou, eu também não. É. O que nós temos aqui? O que dá pra fazer com o que a gente tem, né? Né? E assim, na época, Roberta, eu via dívidas que eu achava que eram impagáveis. Olha isso. Né? E assim, eu tinha uma coisa que eu errei, né? Eu tinha 10% nessa empresa, mas sempre fui um sócio pro forma e também, Roberta, nunca exigi para ver um balancete, um balanço da empresa. Sim. Para mim, tava, todo mês tinha o dinheiro lá para pagar as A contas, confiança as do despesas da marido. família, achava que era meu marido, que estava Claro. tudo ok. Então foi o primeiro erro, né? Então não empreste, viu? Ninguém empreste o CPF, ou dê ou assine, se não for tomar conta assim, Olhar, né? vírgula embaixo Participar, de vírgula, né? participar. Porque foi Aí um tá a erro meu. responsabilidade. Mas era que você sabia, então é uma responsabilidade, né? A A gente gente achava que sabe. eu tinha o meu negócio, ele tinha o dele, que Sim. a gente ia seguindo paralelo, né? E a gente confia, e a gente nem sabe fazer às vezes diferente naquele momento. Né? Mas hoje eu penso totalmente Hoje a gente diferente. é diferente. E se for orientar alguém, mesmo que seja marido, irmão, Aham. pai, mãe, não mistura as É aí, coisas. com isso que a gente aprende, né, Cris? Com a sua história. Pois é, mas eu tive que passar por isso pra entender que é assim que as Sim, coisas funcionam sim. e depois não adianta, seu nome tá lá, seu CPF tá lá, você é responsável. Responsável, né? não tem como. Mas assim, essa coisa da gente não se entregar, de ir atrás, né? Ainda tem algumas coisas que eu tenho, que é o tempo mesmo que vai finalizar, né? Mas assim, a grande maioria, né? Eu e os meus filhos, a gente se uniu para isso. E aí a gente conseguiu sair Olha que maravilha. de uma maneira, né, menos machucada possível, Sim. né? Eu tinha essa preocupação também com a saúde mental, emocional dos meninos, né? Claro. Mas assim, foi muito sério e, como eu disse, culminou no falecimento dele, né? Jovem ainda, né? Muito jovem, mas tudo é como se fosse uma coisa puxa a outra, o pessoal fala que o urubu faz cocô no monte mais alto, tipo isso, não existe um... Tem assim, quando o urubu tá com as aulas de cima, o de baixo faz o de cima, né? Porque, gente, uma coisa, se você... Aí eu queria pegar um pouquinho nessa coisa de frequência, Cris. Se a gente tá numa situação e que a gente parece que a preocupação, o medo, a ansiedade, aquilo a gente não consegue ver solução no Roberta, momento. e eu tinha, assim, na teoria, né, e tinha pacientes com síndrome do pânico, depressão, mas eu nunca tinha vivenciado isso. Eu não sabe como que era uma crise de pânico até ter uma. Até ter uma. Né? E aí eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa errada, achei que eu tava morrendo mesmo, ou que eu ia morrer, e era uma crise de pânico. E aí, como é que eu vou sair disso, né? Como é que uma terapeuta consegue isso, né? E eu também consegui sem ajuda de nenhum remédio. Que maravilha, Né? Cris. O que você sentia? Como que foi essa... Você chegou lá no fundo do poço, eu sei que é uma história longa, mas a escolha, claro que foi a diferença toda, né? Porque você tinha os filhos, você tinha que fazer algo. Não dava simplesmente para deixar, né? Porque ele não quer mais, não quer se cuidar, eu não vou tomar a frente das coisas. Não, e assim, né? se nós não tomássemos a frente, a gente teria perdido tudo mesmo. Pois é. Né? Então, assim, a primeira coisa era assim, salvar o que desce, né? Porque também você não trabalha 25 anos da sua vida, né? 30 anos, para depois vir, né? Tudo embora assim, com a enxurrada, né? Então, e tinha essa responsabilidade, né? Com os fornecedores, com funcionários, né? Mas então, a parte da terapia, né? Apesar de você não ter usado outros métodos,
mas você conscientemente sabendo de toda a bagagem que você já que você vinha, porque você já era terapeuta. Então isso Mas te eu ajudou senti, pra caramba, né? ajudou, e inclusive, bom, eu cheguei numa fase da minha vida que às vezes alguém me chamava para um workshop, eu falava assim, eu não vou não, deixa para os mais jovens. Vamos fazer um curso assim, assim, assado? Eu já fiz muitos cursos, eu realmente já tinha feito muitos cursos, né? Mas eu falava assim, não, eu já sei bastante, olha que arrogância, né? Porque a gente nunca para de aprender, né? Mas a partir daí, quando você. Acho que dá um chacoalhão. Aí quando você toma esse chacoalhão, aí comecei de novo, né? Porque assim, acho que o medo que você falou, né? O medo é importante porque ele te impulsiona. Sim, ele é importante. Numa hora que você chega numa estagnação. E eu tava tudo bem, para que eu ia me preocupar, né? Só que a vida tava tudo ótimo, na verdade, né? E a vida não para. E a gente tem que dar uns pulos. E aí voltei, né, a fazer curso, fui atrás das constelações familiares que hoje a gente, né, oferece, até porque eu tinha que entender o que estava acontecendo na minha família e como arrumar isso para não acontecer mais. Que bacana. Então foi um primeiro passo, nós começamos a fazer os cursos e as formações das constelações. E só, claro, eu tô falando, né, eu contei a doença, eu tô contando o remédio, que isso é importante. Né, a constelação foi uma das coisas que eu fiz. E também desenvolvi um programa de limpeza de lixo emocional. Pra mim. Que bacana. Porque assim, eu tinha muita teoria. E não aplicava, porque eu não tinha nada, tava tudo ótimo tudo comigo. Muito bom, né? Por que eu ia usar aquilo que eu desenvolvi? Você entendeu? Claro. Não, mas daí eu desenvolvi para aplicar em mim, porque eu tinha só. as técnicas, mas eu nunca tinha tido um motivo para usar em mim mesma. E aí eu usei, deu que certo. Motivo, hein? Meu Deus. E aí eu usei, eu fui testando, né? Foi tentativa e erro também, viu, Rô? Aí eu fui vendo o que dava certo, o que não dava, isso aqui com isso combina, isso aqui abrevia, isso aqui deu muito certo. E hoje eu consigo ajudar pessoas que estão em situações assim, que acham que não tem saída, que não tem jeito, que, sabe? Sim. Ou que não sabe o que fazer, né? Ô, Cris, quando a gente passa por uma situação dessa financeira, porque é uma situação bem delicada mesmo, né? Porque dinheiro é uma moeda de troca, a gente precisa dele, não tem como, a gente tem que ter dinheiro. E quando a gente está passando por uma situação mesmo de fundo de poço, endividamento, falência, como você quase perdeu mesmo quase tudo, a gente precisa de ajuda nesse momento, né, Cris? Não tem como, a gente precisa de ajuda, não dá para ir sozinha. Não. E eu fui atrás de ajuda, sim, né? Eu sou da terapia, então já conhecia, já tenho os contatos. E fora isso, fui me autoterapiando também, né, Rô? Porque tudo tá dentro da gente. Tudo é um trabalho, né? Era um trabalho diário. Mas não é do dia pra noite que a gente sai disso, né? Mas hoje, Rô, eu vejo, né, meu ex-marido como assim, meu grande professor, porque se não fosse pelo problema né, que tinha na família, e talvez eu não tivesse ido tão longe. Com certeza. A gente, na hora da turbulência, a gente não consegue entender dessa maneira, né? Não, porque assim, eu me sentia abandonada, eu me sentia traída. Com raiva, lógico. Ele fez uma coisa dessa, né? Como assim? Né? Vai tirar a tampa da granada e vai sair correndo, né? Deixar tudo pra mim, né? Deixar explodir na minha mão. Filhos, com tudo, né? Mas é isso, e são essas emoções que jogam a gente mesmo pra baixo, né? E mesmo tendo conhecimento, você tá lá, você não consegue sair. Exato. Sem ajuda. Você não consegue sair sem ajuda. E essa ajuda é aquela ajuda que você pega, você tá tomando um caldo lá dentro, né? Você tá dentro da água, aí vem alguém e te puxa. Você toma o fôlego e volta a perceber que você sim pode mudar toda essa situação. Que eu acho que isso é o mais importante a gente entender. E tudo tá dentro da gente, né, Cris? Apesar da ajuda que a gente oferece como terapeutas,
a saída está dentro da gente, né? Tá, Sempre dentro da gente. Só que também hoje, Rô, eu acolho muito melhor a pessoa quando ela está nesse problema, Com certeza. porque como eu acredito Já que passou, com você né? aconteça a mesma coisa, Sim, e a gente acaba atraindo, né, essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda, né? com certeza. Porque quem que eu vou chamar para me ajudar se eu tô com problema nesse sentido das finanças? Quem já passou? Quem já passou, né? Quem teve no fundo do poço, mas que deu a E volta saiu, por né? cima, né? Que deu a volta por cima. E Porque saiu. aqui esse papo, terapia, é justamente para falar que sim, que tudo tem jeito, né, Cris? Porque acho que a pior coisa, eu acredito, é você não ver saída. E você achar que aquilo que você está vivenciando não tem É a solução. realidade. Né? Que aquilo não vai ter jeito. E o bacana é o que a gente tá intencionando aqui é mostrar que a gente sim tem um monte de gente passando por coisas desse tipo, às vezes piores, né? Com certeza. E que deu a volta por cima. E muitas vezes, né, quando eu tava lá no turbilhão, né, eu sempre falo que eu passei por um tsunami e depois eu repuxo. Não é? Porque assim, o tsunami vem, ele leva, destrói tudo. Mas depois, ainda tem o repuxo. nossa, aí vem. Aí vem tudo em cima, né? Mas eu costumo dizer que vivenciar uma situação, né, não é fácil. Não. Mas ela faz você crescer de uma maneira, né, amadurecer de uma maneira. E como eu disse, né, hoje a gente acolhe muito melhor as pessoas que vêm com esse problema que nós passamos. Né? Com propriedade, com tanta segurança que isso passa esperança. Porque se você já está sem esperança, é difícil. Então alguém que passou falando, olha pra mim, eu passei por isso, pode confiar. Eu sou um exemplo vivo, né? Cris? Você é um exemplo vivo? Eu sou um exemplo vivo, né? Então a gente está aqui justamente para mostrar, não, gente, não percam as esperanças. Tudo tem jeito, não existe absolutamente nada que não tenha solução. E você falou do observador no nosso último vídeo, né? Quem não viu, nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição, porque ele tá muito bom. É um papo muito bom que nós tivemos no último vídeo. Mas você falou sobre o olhar do observador. Poxa, né? Então, o que eu fazia diariamente? Eu tentava sair da cena, né, e olhar de fora. Melhor coisa, né? Como se eu não fosse um personagem ali dentro, né? Esse foi um exercício muito importante, viu? Olha a dica, gente. Sair da cena, e olhar e pensar, bom, e agora, né? Como que os personagens, como que a gente pode mexer esses personagens para ter um resultado positivo, né? Sim. Então é um exercício valioso. E mesmo que tudo ao redor diga algo diferente, porque às vezes a gente enxerga de uma maneira que fala, não, você tá maluca, olha isso aqui, olha essas contas impagáveis, né, Cris? E aí você fica preso naquilo e a nossa visão faz assim, ó, tipo um raio laser, só fica no problema. Eu vou contar um segredo, isso é um segredo mesmo, né? O nosso interfone queimou e eu não quis consertar. Porque cada vez que tocava o interfone, o meu corpo tremia. Olha isso. Do dedão do pé até o fio de cabelo, de medo que fosse um oficial de justiça. Né? Quando ia um oficial de justiça para entregar um documento, uma intimação, aquilo era morte para mim, porque assim, eram duas coisas, era medo e vergonha. Olha só, e vergonha é uma coisa que limita a gente de uma tal maneira, né, Cris? Acho que é uma das mais baixas, né? Acho que uns 30 Hz só. Muito pequeno. Então era medo e vergonha, medo e vergonha, medo e vergonha, né? Mas que admiro você, porque por tudo isso, e agora tá aí, ó, linda, maravilhosa, dizendo tudo isso pra gente. Quem aqui não conhece alguém que tá passando por isso? Né? Uma oportunidade para compartilhar e falar. Tem jeito, tem sim. Tem jeito, tem solução, né? Tem um caminho a ser trilhado. A Roberta falou uma coisa ela fala uma coisa que eu acho importantíssima, né? Que quando a gente não sabe o caminho, a gente precisa de um guia. Exato. Não é? E quando esse guia sabe exatamente, e os sentimentos também. Porque, gente, eu acho assim, quando você conhece, porque você já passou, você sentiu, você passou vergonha, teve constrangimento, vivenciou o alcoolismo, a situação e a vergonha perda, também, morte, né? O medo, a ansiedade, a preocupação.
Então você sabe quando uma pessoa chega pra você, você sabe exatamente o que ela tá sentindo. É diferente de a gente achar. E assim, a cura tá aqui, né? De chegar e falar assim, gente, eu tive que sentir muita vergonha, né? Sim. Porque às vezes ele aprontava algumas coisas que deixavam a gente na sociedade com vergonha. Poxa. Né? Até porque nós somos pessoas conhecidas, né? Sim. Até pelas produções e tal. Então a vergonha veio em muitos níveis, né? E claro que eu precisei de ajuda para me livrar dessa vergonha e poder vir aqui hoje, de frente a uma câmera, falar para vocês, gente, não fica nessa vibe que não vale a pena, né? Tem jeito de neutralizar essa vergonha e a vida segue linda, como tem que ser, né, Rô? Exatamente. E se esse vídeo aqui está sendo muito legal para vocês, se vocês conhecem alguém que está passando por algo semelhante, está com algum problema de saúde e já nem sabe mais como sarar, ou se não acha que tem jeito, não tem solução, Acha que perdeu tá as tudo esperanças. perdido, né? Gente, compartilha esse vídeo aí, fala que tem jeito sim. Fala, eu conheci uma moça lá que chama Cristina, ela Passou os perrengues. mas ela conseguiu, ela deu a volta por cima, ela sabe o caminho, ela pode ser minha guia. E deixa seu like, compartilha, façam perguntas. Sim, né? se vocês têm alguma dúvida, deixe sua pergunta ou então pode nos acessar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Cristina Franco, Roberta Bosco. Isso. A gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Exatamente. E sugestões também, se vocês querem falar de algum assunto, porque, aliás, né, como chama nosso podcast mesmo, Cris? Papoterapia. Papoterapia é isso aí, é uma troca de informação para que a gente, com as nossas experiências, possa perceber que, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim, eu né? sempre digo isso. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Não é verdade, Cris? Então essa é a nossa intenção. E que venham perguntas aí pra gente poder ajudar, né? Vocês e todas que estiverem precisando. E é isso aí. Obrigada, gente. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.